Já estamos de volta com Hora Geral. Um bom dia para você ou boa tarde para quem está acompanhando a reapresentação. Agora 7h22. Vamos conhecer um pouco mais o que houve neste fim de semana, né? Os clássicos com o Fabiano Fará. Fabiano, bom dia, meu amigo Fabiano Fará. Tudo certo, Fará? Bom dia, Douglas. Tudo bem? Na paz, graças a Deus. Tudo tranquilo. 1-1, né? 1-1. Menos mal. É engraçado, né? A torcida, por exemplo, do Palmeiras sábado. O Palmeiras jogou contra o São Caetano no Pacaembu. 36 mil pessoas. O jogo da volta à Série A, né, do Campeonato Brasileiro. O São Caetano vice-lanterna. A torcida lotou, começou uma belíssima festa. Terminou o jogo. 0-0. A torcida vaiou o Palmeiras. Num dia marcante, né? Que o Palmeiras retoma a grandiosidade dentro do futebol brasileiro. A torcida não gostou. Ou seja, seria melhor o que para a torcida? Ganhar o jogo e continuar na Série B? Ou empatar o jogo e ir para a Série A? Até porque o empate já favorecia o Palmeiras, já colocaria o Palmeiras na divisão de elite de volta. O torcedor esperava goleada, porque do outro lado tinha um adversário fragilizado, que é o São Caetano, vice-lanterna da Série B. 0-0. O jogo foi duríssimo e a diretoria do Palmeiras não sabe se vai renovar com o Gilson Klein ou não. Bom, o mais importante é que o Palmeiras sai da zona de rebaixamento, sai da Série B e volta à categoria elite, que eles falam, né, do futebol, né? Brasileiro. Mais um grande que disputará, quem sabe, o título na Série A do ano que vem. E os grandes nesse final de semana? Foram grandes ou não? O São Paulo foi gigante. O São Paulo foi a Caxias do Sul, enfrentou o Internacional, venceu por 3-2 com 3 gols do Aloísio, que você mostrou aqui, as fotos do Aloísio dando aquela voadora, isso, né? Nas manchetes. Que caracterizou a comemoração do Aloísio. 3 gols, e ele é chamado de boi bandido. Porque ele é do interior, né, fazendeiro, então gostava de fugir com o boi para lá, para cá, e pegou esse apelido desde a época da categoria de base, desde o Figueirense. O Aloísio fez 3 gols. Maurício Ramalho, eu, técnico de futebol, garantiria o Aloísio sim, até porque o Luiz Fabiano se machucou numa fase péssima, horrível. O Luiz Fabiano, totalmente diferente daquele Luiz Fabiano que nós conhecemos até da Copa do Mundo da África. E com relação ao Santos e Corinthians? Santos e Corinthians. O clássico começou antes mesmo da bola rolar, né? Na chegada dos corintianos ao estádio Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, os próprios torcedores do Corinthians apedrejaram o ônibus do Corinthians em protesto pela desclassificação na Copa do Brasil, né? O alvo, Alexandre Pato. Quando chegou o ônibus do Santos, foi pior ainda, Douglas. Janela quebrada, jogadores assustados. O Zinho, gerente de futebol, meteu a boca no trombone, disse que são vândalos, cadê a polícia? Eram poucos policiais militares, né, para acompanhar o ônibus do Santos. Quando a bola rolou, foi isso aqui, ó. O Corinthians começou bem melhor, o Santos deu o primeiro chute a 32 minutos, e aí já no finalzinho do primeiro tempo, o Emerson Sheik fez a jogada pela direita, e o Douglas de nariz, isso mesmo, de nariz, ó, tá tonto. Perguntaram para ele, quem você é? Ele falou, Joselino, ele não sabia quem era. O Douglas de nariz fez 1-0 o Corinthians. Foi o primeiro gol do Douglas no Campeonato Brasileiro, está totalmente atordoado. Foi gol de nariz? Foi de nariz, cruzamento do Sheik, ele fez um movimento para cabecear, né? Pela direita, cruzamento, ele fez um movimento para cabecear, e pegou a bola com o nariz, e não com a testa. E olha, Fará, a bola, lógico, ela não é tão leve assim, e com a velocidade o impacto é bem maior. Chegou, acho que até sangrar o nariz, exatamente, né? Ele depois colocou uma proteção. A bola já vinha cruzada com força, ele vem na velocidade de encontro à bola e faz um movimento, ele aumenta o impacto, né, na cabeça com a bola, totalmente atordoado. O Douglas, o Corinthians aí marcava o 1-0 em cima do Santos. Até então, o Douglas dos Santos totalmente apático, apenas observando o jogo. Observando o Corinthians, tentando suportar a pressão do Corinthians. Olha lá, o Douglas, ele não sabe onde está. Ele está olhando, ele não, na hora ele praticamente apagou. Tamanha foi a força. Aí no segundo tempo, o Santos resolveu acordar. Esse foi o cruzamento do Mena, o Everton Costa errou o domínio, mas o Gustavo Henrique, o zagueiro, estava ali para corrigir o que seria uma grande perda para o Santos. Gustavo Henrique, promovido da base, ganhou a vaga do Durval. Ele começou essa jogada, ele roubou a bola no meio de campo, deu para o William José, recebeu, tocou para o Mena, foi para a área, quer dizer, ele fez de zagueiro, de meia e de artilheiro. Gustavo Henrique, Santos 1, Corinthians 1, Corinthians com 41 pontos, Douglas, e o Santos chega a 44, ficar 8 ali do grupo que vai à Libertadores da América, ainda é complicado. Quer dizer, para o Santos foi um bom resultado. Foi um bom resultado, fora de casa. O Corinthians nem tanto, né? O Santos conquistou 1 ponto, o Corinthians perdeu 2. Exatamente. Olha o Everton Costa dominou na coxa. Agora, o que mais tem de esporte? O Neymar é impressionante, Conheço, né? Conhece, né? Quem não conhece? O Neymar jogou o primeiro clássico dele
na Espanha, Barcelona e Real Madrid. E o menino virou página de todos os jornais no mundo inteiro. Nós temos aí... Quanto foi o jogo? Foi 2-1 Barcelona. O Neymar fez o primeiro gol dele em clássicos. Aí o Marcelo, brasileiro também. O Neymar é impressionante, Douglas. Muito procurado pelo time do Barcelona. Hoje é um jogador fundamental no esquema do técnico Tata Martino. Olha só, característica do Neymar. O Iniesta pega a bola, chama a marcação, toca ali na esquerda. O Neymar em condição legal, né? O Neymar domina. Quando faz que vai dar um drible, ele dá aquele toquinho tradicional no contrapé do goleiro, do zagueiro. Foi um golaço do Neymar, mais um na Espanha, primeiro em clássicos. E o Neymar festejando bastante. É prata da casa, né? É um menino que... Quer dizer, da mesma forma que ele era fundamental no Santos, já está sendo em menos de 6 meses no Barcelona. E muito menos tempo no Barcelona. É impressionante como o time do Barcelona procura o Neymar. O Messi procura o Neymar para fazer jogada, o Iniesta procura o Neymar, o Xavi procura o Neymar. O Neymar é procurado, no bom sentido. Tá certo. Só isso, Fabiano Fará. Tá bom, né? Quem que a gente vai trazer hoje para conversar? Paulo Rogério, jornalista de A Tribuna, escreveu um livro sensacional. Bom, ele já está preparado, já deu um cafezinho para ele, já maquiou. Alimentado, pronto para falar. Então tá bom, daqui a pouco eu vou chamá-lo. Um abraço. Fabiano Fará, falando de esportes aqui no Hora Geral. Bom, ele já antecipou quem será o nosso convidado. Uma segunda-feira é até bom, um assunto um pouco mais descontraído, né? Afinal de contas, o nosso convidado, ele é jornalista, né? O jornal A Tribuna escreveu o livro sobre o título brasileiro do Santos Futebol Clube de 2002. Então, nós vamos chamá-lo para que ele possa participar aqui com a gente. Paulo Rogério, tudo bem, Paulo? E aí, meu amigo? Quanto tempo, hein? A gente está na mesma cidade, mas parece que o corre-corre é tão grande que não dá para a gente se encontrar. Não, mas é impressionante. Pode sentar, fica à vontade. Mas é impressionante. Eu passo anos sem ver algumas pessoas morando na mesma cidade. Isso acontece mesmo. É verdade. Paulo, tudo bem com você? Tudo certo, tudo tranquilo. Como que é a vida de jornalista, hein? Bom, você sabe. Para que o telespectador possa... Não, eu sempre comento, o telespectador sabe como que o dia é corrido. Agora, você é um jornalista que prefere mais escrever, né? Esse é o teu aspecto, né? E você acha que hoje é mais difícil apresentar um programa de rádio ou escrever como jornalista, a sua análise? Na verdade, Douglas, eu vim do rádio, né? Sim, trabalhamos juntos. Rádio Atlântica de Santos, Exatamente. Rádio Cacique, Rádio Guarujá. É que hoje não tem mais rádio, exatamente, o mercado mudou muito, né? Apresentar um programa é muito complicado, tudo é muito complicado no jornalismo, né? Eu costumo dizer que o jornalista ele não pode ser muito normal. Se ele for normal, ele não pode ser jornalista. Tem que ser mais ou menos louco, você tem que ter alguns parafusos a menos se você quiser trabalhar no jornalismo. Mas tudo é bastante complicado. Você apresenta um programa aqui diário, ao vivo, com 3 câmeras, tendo que falar com todas elas e falando de improviso e comentando e falando devagar para o telespectador poder te entender. Então, assim, é tudo muito, muito complicado. No jornalismo impresso, que é o que eu exerço hoje, você tem a questão do horário, você tem prazos para entregar textos, só que nesses prazos você tem que procurar as fontes, ouvir todas as partes, falar com todo mundo e colocar tudo isso no texto de uma forma clara, dando o mesmo espaço para todo mundo, para não ficar um assunto injusto, uma questão injusta. Então, assim, tudo isso dificulta bastante. E você não tem, para quem quer entrar nesse mundo do jornalismo, é bom já avisar, né? Você não tem horário, você não tem sábado, domingo, feriado. Esquece. Dia do servidor público é muito bom para o servidor público, porque o jornalista está lá na redação. É verdade. Entendeu? Ontem, por exemplo, eu estava de plantão esse fim de semana, trabalhei no jogo Santos e Corinthians. Por exemplo, para que o telespectador possa entender, Paulo Rogério está na redação, são 8 da noite, já estou saindo do meu plantão, no que você está saindo tem um incêndio no Porto de Santos. O que você fala para o teu editor-chefe? Estou indo embora ou sim, senhor, e vai lá para o Porto de Santos fazer a notícia? Eu vou te dar um exemplo recente e que muita gente viu isso acontecer. Foi na sexta-feira, dia 24 de maio, o dia que o Neymar foi vendido para o Barcelona. Naquela sexta-feira que o Neymar foi vendido. Eu iria embora, na teoria, umas 7h20, 7h30 da noite. Quando foi 4h30, 5 da tarde, me ventilaram, olha, está tendo uma reunião na Vila Belmiro. E eu fui para a porta da Vila Belmiro. Quando ia dar o horário, eu entrei em contato com a redação e falei, bom, e agora? E aí a ordem, vai ficando.
Eu fui ficando até 1h30 da manhã, 2 horas da manhã. E se você era para sair? 7h20, 7h30 da noite. Isso numa sexta-feira. 19 horas. E era meia-noite e você ficou. E você vai ficando. E tem mais. E você não quer ir embora. Aí que está a questão de você fazer aquilo que você gosta. Se falasse assim, você... não, pode ir embora, pode ir embora, alguém te rende. Eu não ia querer. Você quer ficar. Você quer cobrir, você quer ficar até o fim. Porque é a questão de você gostar do que faz. Só que você trabalha muito com o imprevisto. Sim, entendi. Como você deu esse exemplo. Você está para ir embora, deu um incêndio. Você chama o teu editor-chefe e fala, e agora? Ele vai falar, não, você pode ir lá cobrir. Paulo, isso que você está falando é fundamental, até para que os nossos telespectadores possam entender que o jornalismo, e eu falo de todas as profissões, especificamente do jornalismo, tem que estar na veia. Você tem que ter essa vontade profissional de levar a melhor informação, e isso todos os dias. Com todo respeito, o construtor ele pode se alegrar quando ele vê, fiz esse edifício. Mas nós fazemos um edifício por dia. Por quê? Porque ir atrás da fonte, levar informação, ter um aspecto diferente do que o outro jornal vai fazer. Para quê? Para que o leitor tenha esses dois lados da notícia, né? Eu acho isso fundamental, né? E é todo um trabalho que não é reconhecido, aí eu vou avançar, pelos donos de empresas de comunicação, tanto de rádio, TV e também jornal. Por quê? Porque são jornalistas que levam informação para a população. E se você levar uma informação errada, Paulo, vão cair em cima de você. Não, e com razão, porque você não pode levar uma informação, você não tem esse direito. Estava até conversando lá fora, você não tem o direito de errar a língua portuguesa, você não tem o direito de errar a informação, você não tem esse direito. Todo mundo que não pratica essa profissão, que não trabalha com isso, tem o direito de errar. Pode errar uma concordância, acontece. Sim. Todo mundo tem esse direito. Mas até na pressa. Nós não temos. Não. Nós não temos esse direito. Nós não podemos errar. Não temos esse direito. E a questão de estar na veia, vou te dar outro exemplo. O ano passado, eu cobri o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 3 anos. No ano passado, você sabe que o GP do Brasil, as atividades começam na quinta, na sexta tem treino, sábado treino, domingo é uma corrida. Só que a corrida é às 2 da tarde, você tem que chegar em Interlagos às 7 da manhã para você poder trabalhar com calma. E você vai embora às 6, 7 horas da noite. Isso de Interlagos morando na Baixada Santista. Quer dizer, isso fora do deslocamento. E eu comentei em casa com a minha esposa, eu falei, bom, eu estou fora um fim de semana inteiro. Ela falou, você está mais feliz lá do que aqui, porque você lá você faz o que você gosta. Lá você está fazendo o que você gosta. Então, eu fui tranquilo por isso. Agora, são 12, 13 horas de trabalho fora do deslocamento. Porque é um cansaço mental. Exatamente. Bom, a gente pôde conhecer um pouco mais do aspecto do jornalista, um jornalista do jornal A Tribuna, né, que é o Paulo Rogério. Agora vamos falar de um outro lado, mas que tem a ver com o jornalismo. Um livro que você vai lançar agora em dezembro. A gente também conversava nos bastidores, e um livro que tem um título interessante, 2002. Por que 2002? Só pela concordância dos 2 zeros e os 2 2, ou tem algo mais importante, Paulo? Tem algo importante, torcedor do Santos. Quem gosta de futebol sabe que é o título brasileiro que o Santos conquistou. Foi antes do reconhecimento da CBF, então para muita gente aquele foi o primeiro título brasileiro, porque o Santos tinha ganhado a Taças Brasil e torneio Roberto Gomes Pedrosa e tal. Mas desde 71 até hoje aquele tinha sido o primeiro título brasileiro. Mas não é a questão só de ser o Santos ter sido campeão brasileiro, mas a forma como o Santos foi campeão e o que aquele título simbolizou. O título que o Santos ganhou em 2002 simbolizou o fim de uma era, uma era muito ruim para o Santos, uma era muito chata para o torcedor, muito deprimente para o torcedor, de ausência de títulos, de times fracos, de más administrações em sequência. E aquele título encerrou esse período e deu início a uma nova era do Santos, que fez o Santos se tornar o que ele se tornou até o ano passado, porque esse ano também... Também está muito xoxo, mas para você ter uma noção, o torcedor do Santos, por causa de 2002, ele ficou tão mal acostumado que esse ano o Santos chegou numa final de Paulista e ninguém lembra. É verdade. Até 2002, se o Santos jogasse uma final de Paulista, já era uma honra. Se o Santos entrar numa Libertadores, era inimaginável. Hoje o Santos foi campeão da Libertadores 2 anos atrás, quer dizer... Para você ver como o título mudou muito. E a forma como aquele título foi ganho, com um time improvável, o time foi montado por garotos porque o Santos estava sem receita. O Santos não tinha como contratar jogadores. E colocou os garotos
por duas questões. Foi na época do Diego, foi Diego, Robinho, Paulo Almeida, Elano, aí o Renatinho que veio do Guarani, o Fábio Costa já estava, o Júlio Sérgio jogou a primeira fase, que o Fábio Costa machucou. E o Santos sem verba para contratar e fazendo na época já um bom trabalho nas categorias de base, colocou aquela garotada para jogar. Em 2002 o técnico era? Era Emerson Leão. Primeiro foi Celso Rotti, no torneio Rio-São Paulo. Celso Rotti saiu no final do torneio Rio-São Paulo. E um pouco antes do Brasileiro veio o Emerson Leão. E aí esse time que acabou se tornando improvável. Foi indo. Na época foi o último campeonato com mata-mata, com o chamado mata-mata, com playoffs. A partir de 2003 virou pontos corridos. Classificavam 8 e o Santos entrou em 8º na última rodada, graças a uma vitória do Gama rebaixado sobre o Coritiba. Por isso que as histórias elas vão aumentando, elas vão virando, por isso que acabam virando livro. É muita história junta. Então, qual foi o mote? Foi falar com os jogadores da época, falar com o Emerson Leão, entrevistar essas pessoas, falar com o Marcelo Teixeira, que era o presidente do Santos naquela época, falar com diretores do Santos na época, torcedores, jornalistas, jogadores do Corinthians, temos entrevistas com jogadores do Corinthians, patrocinadores, e todo mundo falar sobre o mesmo assunto. Então, ter vários ângulos sobre o mesmo assunto e transformar isso para um livro com fotos do arquivo do jornal A Tribuna. Eu agradeço já ao Carlos Conde por ceder essas fotos. E em dezembro, vamos completar 11 anos do título e vamos buscar esse lançamento. Eu vou continuar conversando com o Paulo Rogério. Os telespectadores podem fazer perguntas no 3041-6777, mas eu vou deixar uma pergunta aqui no ar. Paulo, é fácil hoje conseguir escrever um livro ou é mais difícil conseguir uma editora que aposte no projeto do livro? E quem foi que apostou nesse projeto do livro? Foi alguma editora aqui de Santos ou de São Paulo? A gente volta depois do intervalo com Hora Geral aqui na Santa Cecília TV.